Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe esse modelinho para a gente estar aprendendo na aulinha de hoje. Já tenho a versão dele cano alto aqui no canal e hoje eu trouxe a versão cano baixo para ensinar para vocês. Espero que vocês gostem. Se você já gostou, já achou legal o modelo, deixe aí o seu like, se ainda não é inscrito no canal. Eu te convido a se inscrever nesse momento, seja muito bem-vindo. Vou trabalhar esse aqui com vocês, tá? Nessa cor aqui. E então, vou passar os materiais que eu vou usar para fazer esse aqui, tá bom, gente? Aqui é só branco e o rosinha também. Usei a solinha colorida na cor rosa para dar um destaque. Eu achei que ficou bem bacana. Aqui eu já usei um tom mais escuro que esse aqui que eu estou usando para fazer o corpinho do sapatinho. E achei também que ficou bem bacana, só para dar um destaquezinho. Esse sapatinho, ele é de 9 centímetros, vai servir num bebê de 1 a 3 meses aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da estrutura do pezinho do neném. Tem bebê que tem o pezinho maior, tem outros que tem o pezinho menor, e outros que tem o pé que regula com as medidas que a gente costuma usar, tá? Que já é o normal, mas sempre tem essa questão da estrutura do bebê, né? Então, isso vai influenciar muito. Então, o ideal é que você peça a mamãe para medir o pezinho e esse sapatinho vai servir num pezinho de até 8,5 centímetros. Mas como é tênis, o ideal é que seja até de 8 centímetros, porque aí fica tranquilo aqui dentro, tá? Mesmo sendo de algodão, sendo bem macio, o ideal é que o sapatinho fique bem confortável mesmo para o pezinho do neném. Já falando aqui dos materiais, ilhós, cadarço e passadores são da JHP Metais. Aqui eu usei o prata, que eu achei que ficou bem bacana. Esse cadarcinho também é de lá. E nesse sapatinho a gente vai usar um cadarcinho de até 50 centímetros para ficar bem bacana aqui, ó, não ficar sobrando muito cadarço, porque como temos 3 furinhos só, o ideal é um cadarço de até 50 centímetros. Passando um pouquinho, 53, por aí, tem cadarço de até 55 centímetros que às vezes fica bacana, tá? Mas o ideal é que seja de 50 centímetros. Como eu falei, todos esses materiais são da JHP Metais. O ilhós que eu usei é de alumínio, número 54. Uso o alicate para poder aplicar. Quem tem balancinho pode aplicar com balancinho também. O meu alicate é esse. Você também encontra na JHP Metais, lá com o seu ermelho. O contato de todos os fornecedores que eu for falando aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, vai lá dar uma olhadinha. O pezinho molde que eu uso para poder estar modelando sapatinho e também me auxiliando na parte de colagem das pecinhas aqui é da Karina Aviamentos. O contato dela também está na descrição. Vamos usar para colar as pecinhas do sapatinho a cola Pega Mil. E para colar as solas eu usei a cola de silicone líquida, tá? Ela é ótima para poder colar as solas. Vamos precisar de agulha de tapeçaria número 18. Usei para fazer essa peça a agulha 1,5, para que meu ponto ficasse um pouquinho mais apertado, visto que eu estou usando o fio mais grosso. Aqui eu usei o fio de 295 e aqui de 370, de 370. Então, gente, quanto mais grosso o fio, para eu trabalhar mais confortavelmente, eu prefiro usar uma agulha menor. Essa aqui eu achei até que ficou assim, na média, tá? Mas poderia ter usado uma 1,25. Se você não tem costume, já vou te alertar que no começo é chatinho, até você pegar o jeito, tá? Mas você acostuma. E o bom é que você não precisa ficar forçando a sua mão. Você já trabalha na tensão de ponto ideal. Bem, então, mesmo trabalhando com a 1,5 aqui, ainda ficou bem maior, ó, do que esse outro com um fio mais fino, porque eu precisaria ter apertado um pouquinho mais o meu ponto aqui, no caso usando a agulha 1,25. Mas, enfim, ficou bacana, não desgostei não, ficou bom. Bem, então, vamos agora para a parte dos fios.
Para fazer o contorno, usei o fio Bela, perdão, gente, fio Charme da Círculo na cor 9337 Marshmallow. Na sola, eu usei na sola de baixo a cor 9748 Saint Clear da Bela, que é pinguim, tá? Esse fio aqui tem 370 de tex. O Charme tem 378, até esqueci de mostrar. Pouquinha diferença, tá? E no corpo do sapatinho eu usei o Charme também, a cor Off-White ou a cor natural. Não tem tingimento esse fio, tá? É a cor, eu acho que é 20. Esse fio, como eu já falei, 378 de tex. Para modelar, eu uso somente água, não coloco nada junto, nenhum tipo de produto. Vamos precisar de 2 solas com 70 pontos. A sola que eu estou usando, eu já tenho a aula gravada aqui. Deixo na descrição do vídeo o link que vai direto para a aula dela, tá? Mas você pode estar usando uma sola que você já tem costume de fazer com essa mesma quantidade de pontos, 70. Bem, então sem mais delongas, nós vamos então agora para a nossa aulinha. Então, iniciando a nossa aula, nós vamos precisar usar agora a nossa cola de silicone para estar unindo as solas. Eu passo cola somente desses pontilhadinhos aqui, ó, que vocês veem na borda, para dentro, tá? Indo para a parte interna, porque vamos precisar dessas alcinhas aqui, ó, da última carreira, essas 2 alcinhas do ponto, livres de cola, para a gente poder conseguir unir com uma costura em pontos baixíssimos as 2 solas, tá? Então, se tiver com cola, vai ser um pouco difícil de passarmos a agulha. Eu vou passar cola nas 2 solas, não passo muita cola, tá? Porque como eu vou passar nas 2, não tem necessidade de exagerar. Então, eu vou, ó, fazendo primeiro um contorno da área onde eu posso passar cola e depois eu venho para a parte interna. Bem, eu vou passar a cola em todas as 2 solas e já volto. Prontinho. Agora, ó, eu já venho acomodando uma sola sobre a outra, a parte que a gente passou cola, que é o avesso, tá, gente? Eu até esqueci de mostrar o lado avesso da sola. Mas, enfim, olha, eu começo unindo aqui a frente e depois vou ajeitando a parte do calcanhar. Ou pode ser o contrário também. O ideal é que não fique muito juntinho nem atrás e nem à frente, os pontos fiquem bem distribuídos, de maneira que a gente consiga casar os pontos de cima com os de baixo, ficando eles assim na mesma direção. Bem, agora é só pressionar e aguardar uns segundinhos para a gente poder continuar. Dica importante, já aproveite esse momento antes de colar, da cola realmente secar, para você ajeitar a sua sola de maneira que aqui fique bem retinho e essa parte aqui, essas partes fiquem redondinhas, sem ficar com barriguinha, sem ficar mais para lá, mais para cá. Tudo, o desenho aqui da sola fique bem certinho, tá? Como aqui no meu exemplo, eu vou deixar a parte mais escura para ficar na sola mesmo de baixo aparecendo e a mais clara em cima, da mesma cor que eu vou fazer o sapatinho. Vou unir a nossa sola usando a mesma cor que eu vou trabalhar o meu sapatinho em cima. No caso, ele vai ser todo no off-white. Então, eu venho aqui na sola colorida, vou pegar uma alcinha de cima e a última ou segunda alcinha da sola de baixo, a primeira da sola de cima, ó. A primeira que a gente vê, a segunda fica ali no meio, a primeira da de baixo fica aqui no meio, e eu pego a segunda alça da sola de baixo. Então, primeira alça da de cima e segunda alça da sola de baixo. Puxei o fio, já formando uma alcinha na agulha aqui, fica sobrando, precisamos deixar sobrando um fiozinho pra gente fazer o arremate no final. Venho pra segunda alcinha, fazendo o mesmo, ó, pegando uma alcinha, primeira da de cima e segunda da de baixo, busco o fio e passo pela alça que está na agulha, formando o nosso ponto baixíssimo. Vou repetindo o mesmo
nas demais alcinhas, ó. E dessa forma, nós vamos trabalhar todo o contorno até ficarmos com 69 pontos, porque o ponto 70 eu vou voltar para fazer junto com você. Ó, aqui, nessa última alcinha livre, tanto da de cima quanto na sola de baixo, vai ser onde vai dar o nosso ponto 69, ó. Vai ficar bem assim, ó. Desse jeitinho. Aí, eu vou voltar pra gente fazer o arremate que eu já falei aqui com vocês. Já volto. Fiz aqui o meu ponto 69 e agora nós vamos fazer o ponto 70. Antes, vamos cortar o fio. Puxou o fio direto. Agora, nós vamos passar a agulha pelo mesmo lugar de onde esse fio está passando, ó. Dentro das duas alcinhas do ponto baixíssimo e dentro das duas alças que a gente pegou para fazer esse ponto. Agora, a gente vai, ó, saímos lá embaixo, vamos pegar esse fio e trazer pra cima, direto, passando aqui direto, ó. Pronto. Agora, a gente vem, ó, tem 2 fios saindo aqui deste penúltimo ponto, então, vamos entrar por baixo das duas alças do primeiro ponto baixíssimo, trazer o fio que estava pra lá, pra dentro, passando por baixo desse primeiro ponto e fazendo o inverso com o outro, levando lá pra fora. E assim a gente forma o nosso ponto 70. E agora, ó, como a gente vai deixar essa parte aqui para ser a parte de baixo, que vai aparecer, vamos trazer ou levar esses 2 fios aqui para a parte de cima, ó. Eu entro no buraquinho aqui, na mesma direção em que esse fio está, ó, e trago ele aqui para cima. Só cuidado para não acontecer o que aconteceu comigo. Eu, sem querer, puxei a alcinha aqui. Mas, enfim, aí trouxe o fio aqui para a parte de cima. Vamos repetir, fazer o mesmo com esse outro. Vamos entrar aqui em outro buraquinho, esse aqui que tá mais próximo dele, ó. Nesse furinho, passando direto, a agulha saindo bem aqui, onde o fio está. Vamos levá-lo lá para cima também. E assim a gente conclui a parte de união da sola. E esses 2 fios a gente deixa aqui pra gente arrematar esse para esse lado e esse outro para cá, por entre os pontos que a gente vai fazer aqui, tá? No entorno de toda a sola. Bem, feito isso, agora nós vamos começar a subir a base, a primeira base, a base de dentro. Para quem não sabe, essa ideia de fazer 2 bases para o sapatinho surgiu com a Geisa Franco, do canal Mágica do Crochê. Quem puder ir lá dar uma força, ela por enquanto ainda não está podendo gravar vídeos, por conta, né, da profissão dela. Ela é professora e no período da pandemia ela abriu o canal, né, e foi muito bom, foi muito bem recebido pelas meninas. Ela tem ideias criativas, inclusive essa da base dobrada. Mas eu acredito que um dia ela vai voltar a gravar os vídeos, gente, mas vale muito a pena você ir lá conferir os modelinhos que tem lá no canal dela, tá? É Mágica do Crochê com Geisa Franco. Bem, então vamos fazer a primeira base. Iniciando aqui, pontos baixos, tá? Vamos trabalhar toda a carreira em pontos baixos. Eu vou usar essas 2 alcinhas, ó. Vou vir no meio do calcanhar, certinho. Vou usar essa alça aqui da sola mais escura e a alcinha da sola mais clara. Vocês vão conseguir identificar aí, tá? Olha, eu jogo a perninha menor de fio por cima para formar um xizinho aqui, ó. Puxa assim, regula e seguro com o dedo e já faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Já temos o primeiro ponto. Sempre ignora essa correntinha que é para dar aqui na primeira carreira para prender o fio, e nas demais a gente vai repetir sempre no início uma corrente, antes de fazer o primeiro ponto baixo da carreira, tá? Essa corrente, perdão, ela serve para dar altura para o primeiro ponto e não deixar desengonçada aqui a nossa emenda.
Bem, agora a gente vai seguindo, ó, já arrematando esse fio e esse outro, ó, seguindo o mesmo padrão. As duas alcinhas. E ponto baixo. E assim a gente vai fazer 70 pontos no total. Eu vou voltar quando eu concluir o meu ponto número 70. Esses dois fios, você pode arrematar até aqui mais ou menos e depois deixar ele para cá e dar sequência aos demais pontos. Quando estiver arrematando o fio assim, você aperta um pouquinho mais o seu ponto, tá? Depois que passar essa etapa de arrematar fio, aí você pode trabalhar com a tensão de ponto um pouquinho mais relaxadinha para não dar diferença de ponto, tá? Assim, da altura do ponto. Eu já volto. Fiz o meu último ponto. Olha, fica assim, parece que vai ficar abertinha, mas não fica, tá? Ela fica bem certinha. Agora a gente vai ignorar a correntinha, vir nas duas alças do primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo de união. Assim a gente fecha a nossa primeira carreira. Olha, e arrematei esse fio, tá? Quando eu cheguei mais ou menos aqui, quando eu cheguei aqui com meus pontos, eu já trouxe o fio pra cá e já iniciei o arremate dele no meio dos pontinhos. Agora a gente vai iniciar a segunda carreira. Uma corrente, e após essa laçada aqui, ó, na horizontal do ponto baixíssimo, nós vamos inserir a agulha nessa alça que fica assim arrebitadinha, ó. Tá vendo? Nessas duas alcinhas, que é o primeiro ponto. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo. Fiz a correntinha para dar altura para o primeiro ponto, e agora é só dar sequência aos 70 pontos. Nós vamos fazer 4 carreiras de 70 pontos baixos, iguaizinhas a essas, tá? No final da quarta carreira eu volto com vocês, lembrando que para iniciar a carreira vai ser sempre dessa forma que eu mostrei para vocês. E para finalizar, ignora essa correntinha aqui, vem nas duas alças do primeiro ponto e faz a união com o ponto baixíssimo. Só na quarta carreira que vai ser diferente, que eu vou estar retornando aqui para a gente fazer a união da carreira juntos. Já volto. Concluídas as 4 carreiras, agora nós vamos fazer o arremate. Vamos cortar o fio, pedacinho grandinho, ó, pra gente poder conseguir fazer o arremate. Puxou direto, virou o trabalho, vamos identificar as duas alças do primeiro ponto, que vão ser essas, e vamos pular esse primeiro ponto. No segundo ponto, nós vamos passar a agulha aqui por baixo dessas duas alcinhas, ó. Vamos levar o fio aqui para a parte interna do sapatinho, da base. Agora, vamos vir no último ponto, entrar, ó, pegando no meio do nozinho, saindo lá no mesmo lugar de onde sai esse fio. Agora, a gente pega a linha e traz ela direto aqui para baixo, passando por dentro deste ponto. Feito isso, agora a gente vira assim o nosso trabalho, vamos pegar essa pontinha de fio e puxar para ajustar as duas alças novas que se formaram aqui. Agora eu pego, ó, passo a agulha por baixo dessas duas alcinhas e vou fazer o seguinte: eu trago esse fio para fora, passando aqui por baixo, vou entrar num ponto à frente, passo o mesmo, levando o fio lá para dentro. E eu vou deixar o fio aqui para a parte externa, para quando eu passar a carreira aqui de pontos por aqui, eu já consigo arrematar ele. Então, eu entro um pontinho à frente e levo o fio lá para fora, deixando assim, tá? Depois a gente vai deixar ele desse jeito e vir com os pontos passando aqui, já arrematando o fio. Bem, então assim a gente finaliza a base, a primeira base do nosso sapatinho. Agora, nós vamos fazer o bico do sapatinho. Para iniciarmos o nosso bico, aqui o bico do sapatinho, nós vamos fazer uma divisão do meio certinho, aqui assim, ó, pegando como referência essa linha de marcação aqui no centro da sola, ó.
vai dar aqui entre esses dois pontinhos, ó, vai dar exatamente aqui nesse encontro de um pontinho com o outro, a divisão do meio, porque vamos trabalhar com número par na primeira carreira, então o ideal é que a gente consiga fazer a divisão assim, entre um ponto e o outro, usando dois pontos. Aqui eu desenhei mais ou menos para vocês terem noção. Esses dois pontinhos onde eu marquei vai ser assim, aqui é o meio da sola, né, o centro da sola, e aqui esse ponto vai fazer divisão para o lado direito e este para o lado esquerdo. Então, vamos pegar este ponto do lado direito, faz divisão para o lado direito, como referência, e vamos andar mais dois pontinhos após este marcado. 1, 2. Vamos inserir a agulha aqui, já podemos retirar o marcador. Vamos usar as duas alças dos pontos para a gente começar a trabalhar o nosso modelinho. Como eu vou fazer de uma cor só, aí não vou precisar trocar a cor ali depois. Então, vou iniciar aqui, fazendo uma corrente bem apertadinha no mesmo espaço, o primeiro ponto baixo da carreira. Agora é só seguir fazendo mais 5 pontos. No total, 5 pontos baixos na primeira carreira. Total de 6 pontos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei se eu falei total de 5. São um total de 6 pontos. Esses são os nossos pontos principais, né? 6. Ficou 3 para cá e 3 para cá. Agora, para a gente andar, ou melhor, virar o trabalho, nós vamos andar sempre 2 pontos baixos na lateral. 1 e 2. Virou o trabalho. Agora, a gente vai pular um pontinho, exatamente este, aonde o fio fica passando por cima. Vamos entrar no segundo ponto e iniciar a segunda carreira, que irá ficar com um total de 7 pontos baixos. No final da carreira, eu volto. Feitos 7 pontos, agora também vamos andar 2 pontos na lateral. 1 e 2. Vamos virar o trabalho e repetir o mesmo, ó. O fio sempre à frente do ponto. Então, aqui ele está para trás, se deixa ele ali mesmo, virou o trabalho. Vamos pular o primeiro ponto, no segundo ponto, iniciamos a carreira 3, vamos ficar com um total de 8 pontos. Já volto. Aqui no final da carreira, eu ando 2 pontos baixos. Lá nos pontos livres, tá, gente? Na base. 1 e 2. Virou o trabalho e vou repetindo, tá, gente? Até chegar na carreira 7. Na carreira 4, nós vamos ficar com um total de 9 pontos, trabalhando sempre do mesmo jeito. Andou 2 pontos na base, virou o trabalho, pulou o primeiro ponto, inicia a carreira a partir do segundo ponto, andou 2 pontos, virou o trabalho, a partir do segundo ponto, inicia a próxima carreira, até ficarmos com 7 carreiras. No caso aqui, temos 3. Então, na carreira 4, vamos ficar com 9 pontos, na carreira 5, 10 pontos, na carreira 6, 11 pontos, carreira 7, 12 pontos no total. Eu vou voltar no final da carreira 7 com os meus 12 pontos. Prontinho, concluí aqui os meus 12 pontos, esta é a carreira 7. Vou agora prender o fio no mesmo ponto onde eu trabalhei este último pontinho aqui, ó, no mesmo buraquinho. Vou fazer um ponto baixíssimo para prender a carreira. Agora, eu coloco o fio aqui para frente, assim, viro o trabalho para ele ficar bem à frente aqui, ou melhor, atrás dos pontos, perdão. Estico um pouquinho o fio, vou pular o ponto baixíssimo, estão vendo? Essas duas alcinhas pertencem ao ponto baixíssimo. Eu vou entrar, então, pulando este no próximo ponto, pegando aqui as duas alças, e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou seguir
em pontos baixíssimos até o último ponto livre da carreira, total de 12 pontos baixíssimos. Vou fazer toda a carreira com vocês, porque ela é bem rapidinha. Então, aqui eu já estou finalizando. Ó, cheguei aqui no meu ponto 12. Tem os 12 pontos baixíssimos. Agora, a gente vai vir aqui para a base e vamos andar 2 pontos baixos. 1 e 2. Virou o trabalho. Agora, vamos iniciar já a linguetinha do nosso sapatinho. Vamos fazer aqui essa partezinha que fica por dentro para proteger o pezinho também aqui do ilhós, para não machucar, tá? Então, já andamos 2 pontos. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos identificar aqui o nosso último ponto baixíssimo. Então, vamos pular 1, 2 pontos, que são os 2 pontos que andamos na base, e vamos usar, ó, essa alcinha de dentro, a de baixo, a segunda alça dos pontos baixíssimos, para fazer 12 pontos baixos. 1, ó, lá a alcinha de dentro, a segunda alça. 2, 3, e assim até chegar aqui no final, no último pontinho, tá? Já volto. Feitos 12 pontos, agora nós vamos vir para a base do nosso sapatinho, no próximo ponto livre. Vamos já fazer um ponto baixo e mais um. Vamos andar 2 pontos na base. Virou o trabalho. Vamos agora pular os 2 pontos. No terceiro pontinho, vamos iniciar 12 pontos baixos novamente. No final da carreira eu volto. Essa aqui é a segunda carreira da linguetinha, tá? Prontinho. Agora, vamos novamente andar 2 pontos baixos aqui na nossa base, na lateral. 1 e 2. Virou o trabalho. Vamos agora, ó, pular o primeiro ponto. No segundo ponto, nós vamos tecer aqui 13 pontos baixos. Fiz os 13 pontos, vamos agora andar 2 pontos na base. 1, 2, virou, pula o primeiro ponto, a partir do segundo ponto, iniciamos um total de 13 pontos baixos. Perdão, gente, 13 não, total de 14. Na carreira 1 e 2, nós repetimos os 12 pontos. Na carreira 3, fizemos um aumento aqui no início, né? Quando a gente pula um pontinho só e inicia no próximo, no segundo ponto, a gente automaticamente acaba aumentando um ponto na carreira. Então, ficamos com 13. No final da carreira 4, nós vamos finalizar com 14 pontos baixos. Pronto, fiz os 14 pontos. E agora a gente vai vir aqui no mesmo pontinho onde a gente trabalhou o ponto, ó, aqui, e vamos fazer um ponto baixíssimo para prender a carreira 4, assim. No mesmo buraquinho, tá, gente? Agora, nós vamos virar o trabalho, vamos deixar o fio aqui, ó, na parte de trás dos pontos, viramos, vamos saltar este primeiro ponto aqui, que é o ponto baixíssimo que nós prendemos aqui na base, ou no mesmo ponto aqui, e vamos vir já pegando aqui nas 2 alcinhas do próximo ponto, do primeiro ponto baixo que a gente tem aqui, e vamos fazer subindo assim, ó, 3 pontos baixíssimos. No mesmo lugar do terceiro ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo. Vamos fazer
um total de 10 pontos baixos na nossa carreira número 5. Vão sobrar 2 pontinhos aqui no final da carreira. Eu já volto. Pronto, finalizei a carreira número 5. Carreira 6, viro o trabalho e inicio no primeiro ponto, ponto baixo. Aqui vamos repetir os 10 pontos. No final da carreira eu volto. Pronto, finalizei os 10 pontos. Agora eu vou virar o trabalho e a partir desta carreira, da carreira número 7, nós vamos começar a trabalhar no primeiro e no último ponto um aumento de ponto baixo até a nossa carreira número 15, tá? Vamos fazer sempre os aumentos nas carreiras ímpares. E nas pares, nós vamos voltar somente trabalhando ponto sobre ponto, repetindo a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Eu vou fazer aqui 2 carreiras de exemplo e depois eu vou voltar só quando eu finalizar a carreira número 15, tá? Não, no caso eu vou voltar na 16, porque a 16 já vai ser repetição da carreira 15, tá? Então, no final da carreira 16 eu vou voltar com vocês. Olha, eu faço 1 e 2 pontos no mesmo espaço. Após, eu vou trabalhar pontos baixos, no caso aqui são 8, até faltar um pontinho no final. Então, após o aumento, 8 pontos baixos. E aqui no último ponto, vou fazer um aumento de ponto baixo também. Pronto. Então, todas as carreiras ímpares, a partir de agora, serão assim, desse jeito. Aumento no primeiro e no último ponto. Virei o trabalho. Agora eu volto só fazendo ponto sobre ponto. Carreiras pares. Repetição de ponto, da mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Que a propósito, esqueci de falar quantos pontos eu fiquei. Eu fiquei com um total de 12 pontos. Então, a carreira 8 vai ficar com 12 pontos também. Só cuidado nesse último pontinho, como eu não fiz corrente para virar o trabalho, eu gosto de fazer assim para ficar mais retinho, ó. As 2 alcinhas do primeiro ponto, ela fica lateralizada. Aí você pega aqui com cuidado e completa aí os 12 pontos. Bem, agora nós vamos trabalhar só repetindo. Carreira indo, carreira ímpar com aumento, carreira par sem aumento. Então, eu vou voltar na carreira 16, mas eu vou deixar a quantidade de pontos que você vai ficar em cada carreirinha. Então, na carreira 9, nós vamos fazer os aumentos, ficando com 14 pontos no total. 14, tá? Carreira 10, vamos repetir os 14 pontos. Carreira 11, com os aumentos, vamos ficar com 16 pontos no total. Carreira 12, 16 pontos. Carreira 13, com o aumento, os aumentos, vamos ficar com 18 pontos. Carreira 14, 18 pontos também, sem fazer os aumentos, tá? Carreira 15, vamos repetir o aumento, que será um primeiro e no último ponto, né? Vamos ficar com 20 pontos no total. E a carreira 16, que vai ser aonde eu vou estar voltando com vocês, vamos repetir os 20 pontos baixos. Eu já volto. Concluí a minha carreira número 16. Agora vamos virar o trabalho e não vamos trabalhar mais aumentos, tá? A carreira 17 será repetição dos 20 pontos. Então, vamos trabalhar somente ponto sobre ponto. No final da carreira, eu volto. Prontinho. E agora, nós vamos virar o trabalho com o fio para... Vamos fazer antes uma corrente para ficar melhor. Virei o trabalho com o fio para trás, ali dos pontos, pulo a corrente e entro nas 2 alças do primeiro ponto baixo e já inicio 20 pontos baixíssimos. Gente, hoje eu estou trocando as quantidades de pontos, não repara não, tá? Olha, eu vou trabalhar um
ponto baixíssimo para cada ponto de base, usando as 2 alças, tá? No final da carreira, eu volto. Feito os 20 pontos baixíssimos, faço uma corrente bem apertadinha e corto o fio, deixando um pedaço grandinho de linha para fazer o arremate. Bem, agora nós vamos fazer o arremate desse fio pela parte interna, aqui na parte de trás da linguetinha, tá? Pelo avesso. Passei o fio na agulha e agora eu venho aqui pela lateral, desço o fio para carreira de baixo. Ó, desci. E agora nós vamos pegar na direção que o fio ficou, vamos pegar alguns pontinhos, passando o fio no meio da trama. Ó, fomos pra lá. Passei aqui por uns 5 pontinhos, tá bom? Segura firme aqui, ó, na hora que você for puxar, para não repuxar o fio aqui em cima, tá? Eu saí aqui, eu vou vir um pouquinho à frente para fazer o retorno. Eu vou fazer pelo menos a metade do percurso feito anteriormente, para ficar bem firme este meu arremate e não se soltar. E agora eu corto o excesso do fio. E assim finalizamos. Caso a linguetinha do seu tênis tenha ficado tortinha, tendendo mais para um lado que para o outro, você segura na base e puxa para o lado que você quer acertar. Aí ela vai ficar direitinha, tá? Pronto. Finalizada a linguetinha, já vamos dar início às laterais, calcanhar do sapatinho. Para iniciarmos a lateral, que é toda essa parte aqui, onde vamos trabalhar os motivos de 3 pontos altos e um ponto alto sozinho, sempre assim dessa mesma forma. Eu já trabalhei na botinha esse mesmo motivo, tá? Quem fez a botinha vai tirar de letra, fazer esse sapatinho aqui. Então, aqui na lateral esquerda, nós vamos pular o ponto livre, o próximo ponto livre, e iniciar a partir deste outro, do segundo ponto, 3 correntinhas, tá? Joguei o fio por cima, ó, para fazer um xizinho lá atrás. Aí eu seguro aqui nesse fio menor, puxo aqui, ó, esse que vem do novelo para regular a laçadinha da agulha, e agora eu subo 3 correntes, que vai representar um ponto alto. Este fio eu posso deixar ele para cá, para depois eu arrematá-lo. Vou mostrar para vocês direitinho. Ou deixo aqui na parte interna por enquanto. Lacei a agulha, vou pular o próximo ponto. No ponto seguinte, eu inicio 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Trabalhe bem apertadinhos esses pontos, para que o seu sapatinho não fique molenguinha, sem estrutura, tá? Lacei a agulha, pulei o próximo ponto. No próximo, um ponto alto sozinho. E assim por diante. Pulo o próximo ponto, 3 pontos altos no mesmo espaço. E assim a gente vai trabalhar até o final da carreira. Tá? Nós vamos fazer esse mesmo motivo. Pulou o próximo ponto, sempre repetindo esta sequência. Bem, aqui, deste lado, nós vamos deixar um ponto sobrando aqui também, tá? Então, vamos trabalhar até este ponto aqui, o penúltimo, antes deste último ponto livre. Tá? Vamos. Já volto aqui com vocês. Voltei para fazer aqui a última parte com vocês, ó. Caso aconteça o mesmo que aconteceu aqui comigo, por algum motivo acontecer com vocês, ao invés de sobrar apenas um ponto livre, no caso, mesmo eu pulando um aqui, ó, para mim vai sobrar 2 pontos, ó. Então, eu vou pular os 2 próximos pontos, venho aqui, ó, e faço um ponto alto. Não tem problema, tá, gente? Se der aí para vocês, podem fazer essa adaptação aqui. Se não quiser fazer ela aqui no final da carreira, você faz em algum outro ponto aqui por aqui, tá bom? E agora a gente vai iniciar a segunda carreira. Virou o trabalho, vamos subir
duas correntes, que vai ser a metade de um ponto alto, lacei a agulha, vou vir agora no meio, aqui ó, pulando um ponto, nesse motivo, no meio, laço a agulha, busco o fio, vou fazer metade de um ponto alto. Vou tirar apenas duas salsinhas, deixo uma na agulha. Lacei a agulha e agora eu venho aqui nesse ponto alto sozinho e vou fazer um ponto alto já, ó, tirando todas as alcinhas. Tiro duas e depois tiro três. E vou concluir aqui mais dois pontos altos, que vamos trabalhar sempre no ponto alto sozinho, 3 pontos altos. E onde tem 3 pontos altos juntos, nós vamos trabalhar um ponto alto no ponto do meio. Assim, a gente vai intercalando para ficar com um desenho assim bonitinho. Ó, no ponto alto sozinho, 3 pontos altos. E assim a gente vai trabalhar até o final da carreira, tá? Ou melhor, até esse penúltimo motivo aqui desse lado. Aí eu vou voltar pra gente iniciar aqui os 3 pontos altos juntos, tá? Já fazendo essa diminuição aqui no final, igual eu fiz no início. Eu já volto. Voltei. Olha, aqui eu fiz o ponto alto sozinha, agora, para finalizarmos, vamos vir aqui aonde nós vamos fazer os 3 pontos altos juntos. Então, vamos fazer 1, 2, e o último nós vamos fazer pela metade, tirando duas alças. Laçou a agulha, vem aqui, ó, no ponto do meio, faz mais um ponto alto pela metade, tirando apenas duas alças. Laçou a agulha e vamos vir aqui na última correntinha das 3, que representa o ponto alto, contando de baixo para cima, tá? Novamente, laçou a agulha, tirou duas, ficamos com 4 alcinhas. E agora laço a agulha e tiro as 4 alças de uma vez. Assim, a gente fez uma diminuição. Viramos o trabalho e vamos iniciar mais uma diminuição na carreira 3. Para quem quiser contar quantos motivos ficamos na primeira carreira, ficamos com um total de 10. Laçamos a agulha e vamos fazer aqui 2 correntes. Laço a agulha, vem aqui, ó, no ponto do meio dos 3. Tira 2. Laçou, vem aqui agora no próximo ponto alto sozinho, laçou a agulha, tirou 2. Laça a agulha, tira as 3 alças. Aqui a gente já tem um ponto alto junto aqui. Aqui é onde nós vamos fazer 3. Então, vamos completar agora a sequência com mais 2 pontos, ficando com 3. Vamos dar agora a sequência do mesmo que fizemos a carreira anterior, onde tem um ponto alto sozinho, fazemos 3 pontos altos juntos. E aonde temos 3 pontos altos juntos, aqui na carreira de base, nós vamos fazer um ponto alto sozinho. E assim, até chegar aqui, ó, neste pontinho, porque aqui nós vamos já iniciar a diminuição desta carreira para finalizarmos a carreira 3, tá? Já volto. Pronto, agora vamos fazer novamente a diminuição. Aqui vamos fazer no ponto alto sozinho 2 pontos altos normais e agora o terceiro pela metade. E vamos vir já aqui pro meio, ponto do meio, tirou 2 alças, deixa uma na agulha, laçou a agulha. E aqui a gente vai pegar bem aqui, ó, tá vendo? Na direção desse ponto, nessa laçadinha, ó, nessas 2 laçadinhas. Laçou a agulha, tirou 2 e agora vamos tirar as 4 de uma vez. Finalizamos a nossa carreira número 3. Vamos iniciar agora a carreira 4, já que vai ser essa parte aqui, ó, da elevação de lateral. Vamos subir 2 correntes, laçou a agulha e vamos repetir a diminuição. No meio, tirou 2, laçou a agulha, já vem pro ponto alto sozinho, tiro 2 e tiro 3. Vamos completar o grupinho aqui, fazendo mais 2 pontos altos. E agora, laçou a agulha, vem aqui pro próximo ponto, tirou metade do ponto. Laçou a agulha, vem aqui pro ponto alto sozinho,
tirou metade do ponto. E aí, a gente pode fazer aquele mesmo esquema, ó, tirando as 3 alcinhas de uma vez, tá? Aqui a gente fez só um pouquinho diferente, tá? Porque no caso, seria pra gente já emendar a diminuição aqui, mas ia ficar muito fininho aqui, tá? Mas se você quiser fazer assim, você pode fazer. Prontinho, essa aqui foi a nossa carreira 4. Vamos virar o trabalho e iniciar a carreira número 5. Vamos subir aqui 2 correntes. Laçou a agulha, vem aqui, ó, dentro do terceiro, ou do segundo ponto, perdão. Laçou a agulha, tirou 2. Laçou a agulha e vem aqui na direção desse segundo pontinho, ó, bem nas 2 alcinhas do ponto. Laçou a agulha, buscou o fio, tira 2 perninhas e agora tiro 3. E assim a gente finaliza a elevação da lateral direita. Uma corrente apertadinha. Podemos cortar o fio. Agora, a gente vai trabalhar desse lado. No lado de esquerdo, nós vamos trabalhar pelo avesso, tá? Nós vamos entrar aqui, ó, nesse ponto alto sozinho. Vamos prender o fio. Deixa um pedacinho grandinho para arremate. Prendemos. Bom, e já faço aqui aquele esqueminha, subindo as 3 correntes. 1, 2, 3. Ó, quando a gente faz esse esquema de passar o fio menor por cima do que vem do novelo, o fio fica bem presinho aqui, ó. Lacei a agulha, perdão, gente, subi 2 correntes, tá? Porque aqui a gente não vai fazer um ponto inteiro, vamos já fazer uma diminuição. Laçou a agulha, vem aqui no ponto do meio, buscou o fio, tirou 2 alças. Eu só prendi o ponto no lugar errado, mas é aqui mesmo, tá? Ó, aqui a gente tem 2 motivos e 2 pontos altos inteirinhos, ó. Então, pulou esse primeiro ponto, vem aqui nesse segundo ponto alto inteiro e vamos prender o fio. Subindo 2 correntes, laçou a agulha, vem aqui, ó, no ponto do meio, laçou, tirou 2. Laçou a agulha, vem aqui nesse ponto sozinho, tirou 2. E agora, laça a agulha e tira 3. Vamos completar aqui com mais 2 pontos. 1 e 2. Laça a agulha, vem aqui, ó, dentro do ponto do meio, tirou 2 alças. Laçou a agulha, vem aqui na direção desse segundo ponto, nas 2 alcinhas. Tirou 2. Laçou, tirou 3. Concluímos deste lado a carreira 4. Virou 2 correntes. 1, 2, laçou. No ponto do meio, tirou 2 alças. Laçou aqui, ó, na direção desse segundo ponto. Buscou o fio, tirou 2 alças e agora tirou 3. Uma corrente apertadinha e finalizamos aqui, carreira 5. A elevação da lateral esquerda. Agora, nós vamos trabalhar a parte do calcanhar. Aqui, nós vamos prender o fio no mesmo ponto onde tem esse pontinho, tá? E aí, nós vamos buscar o fio, fazendo aquele esqueminha. Vamos subir 2 correntes, pra gente já iniciar uma diminuição. Laçou a agulha, vem aqui no meio do ponto, buscou o fio, tirou 2. Laça a agulha no próximo ponto, no ponto alto sozinho, tirou 2. Laça a agulha e tira as 3 alças de uma vez, vamos completar o motivo. Fazendo mais 2 pontos altos. Um ponto alto sozinho aqui no ponto do meio. E aqui 3 pontos altos no ponto alto sozinho da base. Um ponto alto sozinho. E agora, vamos fazer a diminuição. No próximo ponto, laçou a agulha, vamos fazer 2 pontos altos.
E o próximo tirando só 2 alças. Laçou a agulha no ponto do meio, tirou 2 alças, laça no mesmo lugar onde prendemos o fio. Vamos prender esse pontinho aqui também, ó. Laçou a agulha, tiramos 2 e agora tiramos 4. Virou o trabalho, finalizamos a carreira 1 da elevação do calcanhar. Laçou a agulha, vamos aqui agora trabalhar 2 correntes, pra gente já fazer uma diminuição aqui também. No ponto do meio, vamos fazer um ponto alto pela metade, tirando 2 alças. Laçou a agulha, no próximo ponto, tirou 2 e agora tirou 3. E vamos completar esse motivo com mais 2 pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. E agora vamos já trabalhar a diminuição. 2 pontos altos. Um ponto alto pela metade aqui no mesmo lugar. Laçou a agulha no ponto do meio dos 3 pontos, metade de um ponto alto. Laçou a agulha na direção desse pontinho, a gente acha lá as 2 alcinhas do ponto. E vamos fazer um ponto alto pela metade e agora tiramos as 4 alças de uma vez. E assim finalizamos a carreira com uma corrente apertadinha. Cortou o fio. Carreira 2 pronta. Concluímos a parte de elevação de calcanhar. Assim finalizamos esta parte. Agora já vamos fazer a parte do ilhós, tá? E depois vamos fazer já o contorno, fazendo um acabamento em todo essa parte do sapatinho. Já volto. Agora, iremos fazer essa partezinha aqui, onde vamos deixar os espaços para os ilhoses. Vamos iniciar aqui pelo lado direito. Vamos emendar o nosso fio aqui, bem no finalzinho aqui de onde a gente fez o ponto, ó, bem lá no topo. E aqui a gente vai descer 15 pontos, vamos distribuir 15 pontos baixos. Não vou, assim, fazer questão de mostrar onde eu vou fazer tal ponto, porque aqui vai ser uma questão de... aonde der para fazer o ponto, você faz até inteirar 15. O ponto 15, com certeza, vai ter que terminar aqui, ó, nesse finalzinho, tá? E use sempre a pontinha beiradinha, ó, para você poder fazer o seu ponto. Não pega assim por dentro, porque senão vai dar buraco. Então, pega sempre no meio dos pontinhos aqui da beiradinha, sem pegar assim nesses espaços para não dar buraco. Quer dizer, para não alargar mais esse buraco, ficar estranho. Então, vamos lá, eu vou descer os 15 pontos com vocês, tá? Eu vou prender o fio daquele mesmo jeitinho, ó, já fiz aquele esquema. Eu faço uma corrente apertada aí no mesmo lugar, já desço um ponto baixo. Já aproveito para arrematar esses 2 fios. Ó, já tenho um, sempre no meio dos pontos, nosso pontinho baixo. 2, 3, 4, 5. Se for necessário, faça aumento, tá? 6, mas deixa para fazer aqui, ó, nessa parte, chegando quase no finalzinho. Então, eu tenho aqui 3, 6. Vamos lá, 7, 8, 9, 10. Aqui eu vou fazer 2 pontos juntos, ó, no mesmo espaço, praticamente. Nem querer. Não, consegui pegar um pouquinho à frente. 10. Bom, então vamos 2, 4, 6, 8, 10. Agora vamos
distribuir, eu vou distribuir mais 5 pontinhos aqui, vamos dar um jeitinho. 10, 11, 12, aqui eu vou fazer um aumento, ó, 2 pontos do mesmo espaço, 13, 14 e 15, como eu havia dito, ponto 15 daqui bem no finalzinho. Aí agora a gente vai andar 2 pontos baixos na base. O primeiro, a gente consegue pegar ali no ponto que a gente deixou de espaço, ó. Deixa eu jogar esse fio pra cá pra não atrapalhar a visão de vocês. Ó, nesse espaçozinho aqui, a gente consegue fazer em cima desse ponto, um ponto baixo. E agora nós vamos fazer um ponto baixo em relevo, ó. Entra aqui nesse primeiro buraquinho e sai à frente. Então, andamos 2 pontos. Agora, vamos virar o trabalho e vamos voltar aqui a carreira com 15 pontos novamente, a segunda carreira. Eu vou pular 1 e 2 pontos que eu andei na base. No terceiro ponto, eu inicio os 15 pontos baixos. Eu vou voltar aqui no final da carreira. Feito isso, agora nós vamos... Já fiz os 15 pontos subindo, agora nós vamos descer, deixando já os espaços para os ilhosos. Um ponto baixo... 2 correntes, pulo o próximo ponto, 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Novamente, 2 correntes, pulo o próximo, 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Mesma coisa, 2 correntes, pulo o próximo ponto. Agora, aqui nós vamos descer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, vamos andar 2 pontos baixos em relevo na base. Novamente, entrou exatamente onde a gente saiu, onde a gente tem o ponto trabalhado. E sai um buraquinho à frente. Ó. Aí, agora a gente... puxa o fio e faz o ponto baixo. Vamos repetir o mesmo aqui, porque temos que andar 2 pontos em relevo, para a gente poder virar o trabalho. Virou o trabalho, e agora nós vamos subir os 15 pontos baixos. Pulou os 2 pontos, no ponto 3, vamos iniciar 15 pontos. Sendo que aqui, ó, onde a gente tem 2 correntes, nós vamos fazer um ponto baixo apenas dentro desse espaço. E assim por diante, ó. Ponto sobre ponto. E dessa forma, a gente vai finalizar a nossa carreira, tá? Ó, dentro do espaço correntes, um ponto baixo e em cima desse primeiro ponto, o último ponto, né? Um ponto baixo. Finalizamos este lado. Ó, corta o fio e agora a gente vai trabalhar o lado esquerdo, ó. Finalizamos aqui essa parte. Bem, aqui no lado esquerdo, nós vamos prender o fio aqui nesse ponto que ficou aqui de espaço, ó. E aí, a gente vai subir os nossos 15 pontos, tá? Aqui, ó, eu já jogo o fio por cima para fazer aquele esqueminha, só que eu não vou fazer a corrente. Já deixo o fio aqui pra cá, para eu vir arrematando. Puxo o fio que vem do novelo para regular a laçadinha e já venho aqui, ó, pro lado, pegando no primeiro espacinho ali, tá? E vamos lá fazer os nossos 15 pontos. Já temos um ponto, fizemos direto, sem fazer correntes, sem fazer corrente, que é uma só que faz. Ó, já temos 2, 3 e assim até chegar aqui em cima. Se você quiser arrematar esse fio de uma vez, você deixa ele pra cá e vai arrematando os 2, ó, tá bom? Quando eu tiver os 15 pontos, chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês.
Concluídos os 15 pontos, agora vamos virar o trabalho e descer aqui a partir do primeiro espaço, 15 pontos baixos. No final eu volto pra gente fazer aquela parte que a gente tem que andar 2 pontos na base, tá? Já volto. Fiz os 15 pontos e agora nós vamos trabalhar pontos em relevo, ó. Vamos entrar no primeiro buraquinho aqui, daquele ponto que está ocupado, ó. Tá vendo? Nesse primeiro espaço que a gente tem, mesmo lugar onde tem o ponto baixo feito aqui da parte da lingueta que a gente andou, tá, gente? Ó, bem aqui. E sai um buraquinho à frente. Vamos fazer um. E para fazer o outro, a gente entra no mesmo lugar onde a gente saiu para fazer o primeiro e sai um espaço à frente. Ó, 2 pontos baixos. Agora a gente vira o trabalho. Vamos pular os 2 pontos que fizemos aqui na base. No terceiro ponto, nós vamos iniciar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 correntes, pulou o próximo ponto, 3 pontos baixos. 2 correntes, pulou o próximo ponto, 3 pontos baixos. 2, 3, 2 correntes, pulou o próximo ponto, 1 ponto baixo aqui, no último pontinho livre. Virou o trabalho. Essa foi a carreira 3. Na carreira 4, a gente vai descer os 15 pontos, fazendo ponto sobre ponto. E nos espaços onde temos as correntes, 1 ponto baixo apenas. Quando eu chegar lá no final, eu volto aqui com vocês. Deixa eu só concluir essa primeira sequência de 3 pontos. Ó, e dentro do espaço de correntes, 1 ponto baixo. Eu já volto. Fiz os 15 pontos, agora nós vamos andar novamente 2 pontos na base. Entrou no mesmo lugar onde eu saí para fazer o ponto anterior, saiu à frente, 1 ponto baixo, novamente, mesma coisa, que saiu à frente. Feito isso, agora nós vamos virar o trabalho e vamos fazer uma carreira toda de ponto baixo, fazendo o contorno, tá? Nós vamos trabalhar pontos sobre ponto até chegar aqui no penúltimo ponto dessa carreirinha reta. Vamos então pular 1, 2 pontos. No próximo ponto eu inicio os 14 pontos baixos. Eu já volto. Olhem, e aqui, ó, no último pontinho da carreirinha reta, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo espaço. 1, 2 e 3. E agora nós vamos fazer ponto aonde der aqui também, ó. E para mim, nessa carreirinha, na direção da valinha, na direção dos pontilhadinhos, ó, eu vou intercalando aqui os lugares de maneira que não fique um ponto longe do outro, nem muito apertadinho, tá? E vamos pegar aqui, ó, onde der para fazer ponto baixo a gente faz, deixando um espaço bacana também. Ó, e aí a gente vai trabalhando o contorno todo em ponto baixo. Olha, chegando aqui, vamos fazer o ponto normal. E vamos subindo, pegando sempre na beiradinha, um mínimo de fio que você puder ir, para ficar com um acabamento bem bacana. Ó, e aqui a carreirinha reta, a gente faz ponto sobre ponto, tranquilamente. Bem, eu vou contornar até chegar aqui, ó, antes de onde nós vamos fazer o aumento e já volto. Olhem, prontinho. E aqui, ó,
Eu já trouxe o fio que estava aqui para cá para eu ir arrematando de uma vez. E aqui no primeiro ponto da carreirinha reta, nós vamos fazer o aumento de 3 pontos, ó. 1, 2, 3. E seguimos com ponto baixo até no final da carreira. Depois do aumento, 14 pontos baixos. Eu volto aqui para fazer o último pontinho com vocês. Olha, e aqui para fazer o último ponto, ó, vamos entrar como se fosse fechar o ponto baixo. Não vamos fechar agora não. Nós vamos entrar aqui à frente, pegando um ponto em relevo. Aqui é onde eu tenho o ponto trabalhado, entro no mesmo lugar e saio à frente. E agora é só buscar o fio e passar esse fio por dentro das duas alças que estavam ali na agulha. Uma correntinha apertadinha para a gente virar o trabalho, assim, com o fio lá para trás. E vamos fazer pontos baixíssimos pegando nas duas alcinhas. Vamos contornar todo o sapatinho desse jeitinho aqui. Ó, eu volto com vocês quando eu chegar aqui, nesse último ponto. Fiz o meu último pontinho bem lá na base, ó, onde eu prendi o ponto. E aqui, ó, já corto. Puxo direto. E esse fiozinho aqui, eu trago ele aqui pra baixo, ó. Entrei num buraquinho ali embaixo, trouxe ele pra cá. E agora, novamente, ó, vou trazer ele pra baixo de novo. Até chegar na parte da base. E aqui eu já faço um nozinho pra prender ele. Quem quiser pode arrematar com agulha de tapeçaria. Mas eu acho que dá muito trabalho. Uma corrente bem apertada. E podemos cortar o fio. E agora eu já vou cortar os fios que eu devia arrematando para dar uma limpezinha aqui no meu trabalho. E esse aqui eu vou arrematar com a agulha de tapeçaria. Esse outro eu vou trazer para baixo e fazer um nozinho. Assim. Tá? Esse que tá aqui dentro também eu vou fazer o mesmo. Vou levar ele aqui pra parte da base, ó. Não sei se vocês viram. Trouxe ele pra cá e já faço o nozinho também. Assim a gente poupa o trabalho de estar rematando com a agulha de tapeçaria. Só esse aqui. Deixa eu ver qual mais. Não sei se esse que eu vou arrematar com a agulha de tapeçaria. Eu já vou mostrar pra vocês. Ah, importante, quando você cortar, você deixa um pedacinho de linha assim, para você passar uma colinha depois, para firmar ainda mais esse arremate. Olha, já enfiei a linha na agulha e agora eu vou pegar aqui, ó, por dentro desses 3 pontinhos altos, levo o fio pra lá, um pouquinho à frente, trago o fio pra cá. Se quiser fazer mais uma voltinha, ó, pra ficar bem firme, você pode, pegando um pouquinho mais abaixo, para não dar volume de fio aqui. Pronto, agora o arremate tá bem feitinho, vou repetir o mesmo aqui nesse outro fio e já volto. Agora, nós vamos fazer essa tirinha aqui do calcanhar. Vamos vir aqui, ó, localizar o meio certinho. Pra mim, vai dar aqui nesse ponto, ó. Exatamente nesse pontinho. Nós vamos trabalhar usando a base aqui, ó, os furinhos, né? Mesmo furinho que nós trabalhamos esses pontos, sendo que aqui tem um lugar que não tem ponto trabalhado, tá? Preste bastante atenção. Eu vou pegar o primeiro ponto vamos trabalhar pontos em relevo. O primeiro ponto aqui, nesse buraquinho saindo da frente, porque aqui é o ponto do meio, vai dar exatamente aqui. Vamos agora puxar o fio, prender ele aqui.
e subir 2 correntes para representar o nosso primeiro ponto, um ponto baixo. 1, 2. Sair aqui para fazer o primeiro ponto, entra aqui com a agulha nesse mesmo local e saio à frente, ó. Vai dar exatamente naquele pontinho do centro. Nós vamos trabalhar 3 pontos, então vai dar bem certinho. E agora, já fiz um ponto baixo, e agora o nosso último ponto da carreira. No mesmo lugar onde eu fiz o ponto anterior, saio à frente. E aí, faço o meu último ponto da carreira. Virou o trabalho, já temos uma carreira. Virou, vamos só repetir agora ponto sobre ponto. Já temos 2 carreiras, ó. Aqui na pontinha eu pego no meio da primeira correntinha e faço o ponto baixo, tá? Viro o trabalho e vou repetindo, ponto sobre ponto. Já estamos na carreira 3. Vamos trabalhar assim até a carreira número 19. Se você está usando o fio mais grossinho, tem que fazer bem apertadinho, senão vai ficar muito grande. Bem, eu vou voltar quando eu concluir a minha carreira 19. Prontinho, fiz as 19 carreiras. E aqui agora a gente faz uma correntinha bem apertadinha, ó, já fiz a minha. Deixa um pedacinho grandinho de fio pra gente costurar depois. Ó, aí aqui ficou prontinho. Esse fio eu já consegui arrematar ele aqui, mas se você, caso você não tenha arrematado, você pode deixar ele aqui, depois que for colar essa parte, você coloca ele aqui no meio, passa a colinha e depois corta o excesso aqui. Bem, agora nós vamos fazer a parte chatinha, que é repetir a base. É a mais chata que tem aqui desse sapatinho. Nós vamos usar a segunda alcinha dos pontos baixíssimos que a gente trabalhou aqui na nossa sola. Vamos vir aqui no meio, achando a divisão exata entre um ponto e outro. Vou pegar esse ponto que está mais para a esquerda e vamos usar essas alças aqui pra gente repetir a base. Eu vou fazer a base do mesmo jeitinho que eu fiz a primeira, mesma coisa. Então, eu vou voltar aqui com vocês somente depois que eu tiver concluído as minhas, vou fazer uma carreira a mais, 5 carreiras de ponto baixo, tá? Ó, já fiz o primeiro ponto, prendi com uma corrente, fiz o primeiro ponto baixo no mesmo lugar onde eu prendi o fio, já venho pro próximo pontinho, pegando lá na segunda alcinha, fazendo os pontinhos. Pra mim aqui tem que ser bem apertadinho, porque eu estou usando o fio mais grosso. Então, você vai observando aí a tensão do seu ponto, de maneira que fique tudo bem justinho, sem ficar largo demais, sem ficar embabadado. Então, precisa ajustar o ponto para ficar com o resultado esperado. Bem, depois que eu concluir as minhas 5 carreiras, eu volto aqui pra gente fechar a última carreira. Fechar a carreira é a mesma coisa, tá, gente? Da última carreira que a gente fez aqui. Aquele arremate. Então, eu vou voltar com a minha carreira pronta pra gente ganhar mais tempo. Já fiz aqui, ó, as minhas 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. De 70 pontos baixos. Já arrematei. E esse fio do arremate, a gente, ó, traz ele pra cá, pro meiozinho, mais ou menos, da base. E faz um nozinho. Pronto, agora é só cortar o excesso de fio. Bem, agora a gente vai fazer essa parte aqui, que é opcional, tá? Essa abinha da frente e a abinha de trás. Só que eu vou fazer só a de trás, porque é do mesmo jeitinho que você vai fazer aqui na frente. Porém, aqui é maior, aí vai ser mais demorado. Então, eu vou ensinar essa e passar aqui a quantidade de pontos que vai ter que ficar essa aqui, tá? Bem, na aba de trás, nós vamos trabalhar 8 pontos baixíssimos, pegando aqui assim, ó, com a agulha de cima,
para baixo, dessa forma, tá? Nós vamos primeiro achar o meio, pode até se guiar por essa tirinha, se aqui, ó, ficou bem centralizado, posso me guiar por ela. E aqui deu entre essas duas alcinhas. Então, eu vou pegar no ponto para a direita e contar 4. 1, 2, 3, 4. Vou inserir a minha agulha aqui. Buscou o fio. Já venho para a próxima alcinha. Ó, para prender logo, eu vou trazer essa alça para cá, ó. Para o próximo pontinho. Deixar ela aqui para cima. Pronto, aí eu já venho na próxima alcinha, faço um ponto baixíssimo. Eu vou fazer 8 pontos baixíssimos dessa mesma forma. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí eu vou cortar o fio. Confere se ficou no meio certinho, tá? Centralizado. A divisão ficou igual para os dois lados. Se não, aí você vai identificar se precisa vir um pontinho mais à frente ou um pontinho mais atrás para ficar bem certinho. Bem, aqui para mim ficou certo, então eu já vou cortar o fio. Puxo aqui direto e vou, ó, trazer o fio passando pela mesma alcinha onde eu fiz o ponto 8. Vou levar ele lá para baixo. Cuido para que não fique muito assim repuxado aqui, de maneira que eu não consiga identificar meu ponto. Ó, arrumo aqui para ficar certinho. E agora eu venho à frente ou aqui nesse mesmo pontinho, ó, passando a agulha por baixo de todas as alcinhas, ó. E vou trazer o fio aqui para a parte de cima. Assim, ó. Aí vai ficar desse jeito. Vou virar aqui e vou pular um pontinho. No próximo, eu vou pegar as duas alças do ponto baixíssimo somente, deixando essa alcinha aqui, ó, da solinha, essa aqui, ó, ela ficou aqui, ó, tá vendo? Bem embaixo, deixando ela sobrando, pra gente ter um acabamento bacana. Então, eu pego só nas duas alças do ponto baixíssimo, assim. Vou prender o fio e trabalhar uma carreira de 6 pontos baixos. Ó, uma correntinha apertadinha e um ponto baixo no mesmo lugar, já temos um ponto. E aí, vamos vir pro próximo, pegando do mesmo jeitinho que eu já mostrei pra vocês, sem ocupar aquela alcinha ali da sola. Já estou arrematando esse fio. Ó, temos 2. Opa. 3. E assim, eu vou fazer 6 pontos, tá? Não vou me estender mais não, porque tá ficando bem longa essa parte. E aqui vai sobrar um pontinho no final, tá? Depois que eu concluir os 6. Olha, prontinho, finalizei. O ideal é que você já corte esse fio para não se confundir com esses outros dois, tá? Eu vou cortar logo de uma vez. Esse fio que a gente veio arrematando. Agora, a gente vira o trabalho e vou trabalhar novamente os 6 pontos, assim até... Vamos fazer aqui 4 carreiras de 6 pontos baixos. Eu volto com vocês lá no final da 4ª carreira. Viro e faço ponto sobre ponto, sem dar espaço aqui, sem fazer correntinha. Eu já volto. Prontinho, no final da carreira 4, uma corrente apertadinha e vamos cortar o fio.
Agora a gente vai usar o pontinho que nós deixamos aqui, ó. Vamos prender o fio já seguindo aqui para a lateral e fazendo um ponto baixo. Não vamos fazer corrente nem nada. Ó, joga a perninha de linha menor por cima. Segura aqui, ó. Segura o fio com o outro dedo. Regula a alcinha puxando o fio que vem do novelo. E já vem aqui na direção da valinha. Bem na pontinha, tá? E faça um ponto baixo aqui na direção do pontilhadinho. Lá na pontinha também. Faço o meu ponto baixo. Aqui na valinha. Mais um pontinho. No ponto aqui da lateral da esquina, nós vamos fazer um total de 3 pontos. Para se formar uma quina aqui, tá? Fica bem bonitinho. Feitos os 3 pontos, agora a gente vai trabalhar pontos baixos até chegar nessa outra quina, onde nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos também, mesmo que fizemos aqui. Chegando aqui, ó, nessa valinha aqui de baixo, eu volto com vocês, tá? Bem, voltei para fazer o último pontinho, ó. Aqui eu fiz os 3 pontinhos juntos e desci já fazendo os outros pontos baixos. E aqui, para fazer o último ponto, laçou, buscou o fio e deixou na agulha. Vamos entrar aqui, ó, pegando as 2 alças do ponto baixíssimo. Buscou o fio e passou por todas as alças. Assim. E assim a gente finaliza o contorno, o acabamento da tirinha. Vamos fazer uma corrente apertadinha e cortou o fio. Olha, eu vou trazer esse fio que eu já arrematei, eu posso cortar. E aqui, esses outros que estão aqui, ou eu faço aqui um nozinho direto aqui com esses 2 das laterais, pra ficar bem preso aqui. E esse outro, ó, onde a gente finalizou com o nozinho, primeiro eu vou passar ele aqui para baixo dessa alcinha. E depois eu vou vir aqui, ó, na alcinha à frente ou atrás, depende do sentido que você tá vendo, passei ele por baixo dela e trouxe aqui para a parte de trás, para que fique bem certinho aqui essa parte, não fique como se estivesse faltando, tá? Agora é só puxar bem para ajustar e fazer um nozinho aqui também. Pode ser na base, você pode usar a base para poder fazer isso. E pronto. Assim a gente finaliza. Agora é só cortar o excesso de fio pra gente poder deixar bem limpinho aqui o trabalho. Aqui, onde tem nozinho, sempre deixa a pontinha de fio pra gente passar a cola depois, ó. E pra você que é como eu, assim, bem, como que eu posso dizer, detalhista, você pode ajustar aqui a quina, pegando no ponto do meio dos 3 e puxando assim, ela vai ficar mais quadradinha. Bem, agora aqui na frente, nós vamos fazer do mesmo jeitinho, tá? Vamos trabalhar 4 carreiras, só que de 30 pontos. Vamos dividir aqui o meio, bem certinho da sola, ó, assim. Achamos o ponto entre aqui, né, os 2 pontinhos, ou as 2 alcinhas, o meio. Eu vou contar nessa alcinha que faz divisão pro meio, pra direita, 15 pontos, e inicio aqui os 30 ponto baixíssimo. Confere se ficou certinho antes de você começar as carreiras de ponto baixo, tá? Se for necessário, faça aí os ajustes. Bem, agora a gente vai fazer a parte de contorno, tá? Eu já vou voltar, vou fazer primeiro aqui a minha abinha da frente e volto pra gente fazer depois os contornos, que vão ser aqui, ó, coloridinhos. Já volto. Bem, agora a gente vai fazer primeiro essa risquinha aqui,
Vamos vir aqui, ó, na base de fora. Eu vou vir aqui pelo lado esquerdo e vou iniciar um pouquinho pra dentro aqui desse detalhezinho da frente, ó. Que o nozinho que a gente vai dar ali depois vai ser tampado por essa aba. Então, eu vou entrar com a agulha aqui. Ó, eu vou trabalhar, esqueci de falar, pulando a primeira valinha na segunda, tá? Busco o fio. E aí, você pode fazer aquele mesmo esqueminha, se você quiser, ó, de trazer o fio um pontinho à frente, a pontinha dela, pra ficar presa, não ficar soltando esse primeiro ponto. No mesmo buraquinho onde eu puxei o fio, já faço meu primeiro ponto. São pontos baixíssimos, buscando aqui de dentro da base, da parte interna aqui, entre as duas bases. E assim a gente vai trabalhar pontos baixíssimos até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês, tá? Mais ou menos aqui. Bem, aqui na segunda base, o contorno vai ser iniciado no meio do calcanhar. Eu já fiz um pedacinho porque eu achei que estava gravando, mas não estava. Aí, você vai pegar ali no meio do calcanhar, usar as duas alcinhas da última carreira de ponto baixo. Ó, trouxe o fio, passou o fio, aí você já vem pro próximo ponto e vai fazendo os pontos baixíssimos, ó, assim. Vou fazer aqui um total de 69 pontos baixíssimos. O último ponto baixíssimo, que será o 70, nós vamos fazer juntos, tá? Aqui vai dar o penúltimo ponto, ponto 69, nesse último ponto livre aqui, tá? Eu já volto. Pronto, eu cheguei aqui no penúltimo ponto, aí aqui eu corto o fio. Cortei, puxo direto aqui, volto aqui no meio do penúltimo ponto, entro lá no mesmo lugar onde eu entrei para fazer ele, pego essa alcinha, passo ela por dentro aqui. Fiquei com as duas alcinhas e agora eu venho por baixo, ó. Do primeiro ponto, por baixo das duas alças do primeiro ponto, tá? Deixa eu só ajeitar ele aqui, que ele ficou torcidinho. Ó, aqui por baixo, eu passo uma alcinha pra cá e, não sei se vocês viram, uma alça pra cá e a outra no sentido contrário. Assim. E aí, vamos formar aqui o nosso ponto 70. Ó, agora é só ajustar as duas alcinhas e formamos o último ponto. Vou trazer esse fio que ficou para fora aqui para a parte de dentro. E agora é só arrematá-los aqui. Vou usar aqui mesmo. Trago o fio para cá, vou fazer um. E aqui. Ó, fiz os dois nozinhos. Eu acho que escapou um pouco aí da visão, do foco, mas eu acho que deu para entender. Qualquer coisa me fala aí nos comentários, tá? Da próxima vez eu repito. Bem, olha aqui, ficou assim, tá? Agora a gente vai colocar os ilhotes para já iniciar a parte de colagem. Vamos colar todas essas partezinhas, tá bom? Então, costurar aqui também depois. Agora a gente vai colocar os ilhotes. Bem, eu vou agora colocar os ilhoses. Eu vou colocar coloridinho, como vocês já viram lá no início. É muito fácil, ó. Coloquei. Ó, e aqui esse tipo verdinho para combinar com esse outro tom aqui do fio.
Ó, e agora é só a gente vir com o alicate, se é igual o meu, essa parte aqui pega nessa borda aqui externa. E o outro lá no pininho de baixo. Ó, e já tá colocado. Se o seu ilhós está soltando a tinta na hora que você faz isso, você coloca um plásticozinho por cima, aqui nessa parte aqui, e aperta o ilhós que não vai estragar o seu ilhós, tá? Não vai soltar tinta. Bem, aqui, tá vendo? Deu até uma machucadinha aqui. Se eu tivesse colocado plástico, não teria acontecido isso. Eu vou repetir o mesmo aqui desse lado e já volto. Agora, nós vamos colar as partezinhas, ó, já fiz a colocação de ilhós desse lado também. Bem, aqui a gente vai fazer o seguinte, primeiro vamos colar essa partezinha aqui, ó, na frente, pra ficar bem justinha, ó, no lugar, ó, igual eu fiz aqui, tá? Bem, então, a gente vai descer essa base assim, pra não nos atrapalhar. E vamos aqui, ó, primeiro pegar aqui a nossa colinha, vamos passar primeiro a cola aqui nessa parte de fora, que até na beiradinha do ponto baixíssimo, dos 3 pontos baixíssimos. Vamos trazer um pouquinho mais aqui pra dentro, nessa mesma direção, antes, né, do ilhós. Na parte onde pega o ilhós, a gente não passa. Aqui do outro lado a mesma coisa, tá? Ó, bem lá na beiradinha. E aqui um pouquinho mais pra dentro, até onde pega esse detalhe, ó. E aqui também vou passar, e aqui um pouquinho aqui na beiradinha dos pontos baixíssimos que a gente fez aqui na frente, ó. Bem, agora, depois de uns 3 segundinhos, a gente já pode vir e acomodar, puxando aqui pra frente. Vamos colocar essa beiradinha em cima dos pontos baixíssimos, ó, bem em cima mesmo. Do outro lado a mesma coisa, puxou bem aqui pra frente, pôs em cima, e agora a gente aperta, pressiona até colar, tá? Vamos segurar por alguns segundinhos, uns 15 a 30 segundos, já tá bom. Aqui na parte de trás, mesma coisa, já passei a cola, ó, e colei aqui até um pouquinho abaixo da carreira de acabamento, porque aqui a gente vai fazer a costura. Então, tá coladinho, agora a gente já vai fazer a costura pra gente finalizar essa parte de trás também. Aí, a frente, ó, ficou coladinha, tudo certinho. Bem, agora a gente já vai costurar passando, ó, na direção de onde ficou, de onde vai pegar essa lateral, a gente passa o fique direto, pegando abaixo, tá, gente, dos pontos baixíssimos, ó, lá embaixo, ó, e já entro no próximo espacinho pra pegar aqui, ó, no outro pontinho, passando direto lá pra parte de trás, ó. Ó, agora entro no próximo espaço, pego lá no próximo espaço, pego lá na pontinha e direto. E agora, eu vou passar a costura aqui mais uma vez na beiradinha pra ficar bem preso mesmo. Depois que a gente fez a costura, agora a gente faz o arremate. Eu vou fazer por aqui mesmo, ó, pegando bem no meio dos pontinhos, com cuidado pra não passar lá pra dentro e acabar pegando a outra parte. Ó, agora eu volto. E agora é só cortar o fio. E assim a gente conclui a parte de trás, parte da tirinha. Isso aqui é ótimo para ajudar a calçar o sapatinho no pezinho do neném. Bem, agora a gente vai costurar colar a base.
Eu vou passar a cola exatamente onde ela vai pegar. Vai pegar aqui na metade, ó, dessa primeira carreira. Então, vou passar a cola aqui, fazendo todo o contorno, ó. Aí, já venho pra cá, seguindo a linha. Seguindo a linha para poder pegar bem certinho, ó. Aqui na frente vai pegar nessa primeira carreira de ponto baixo que a gente fez no bico. Vão ficar aparecendo aqui 6 carreirinhas, no caso são 3 conjuntos ó de ponto. E aqui a gente conclui. Passei aqui, vou passar em toda a base, bem rápido, porque a sacola ela seca muito, muito rápido, tá? Ó, passei bem rapidinho. E agora aqui nessa base eu também passo rapidinho. E aqui eu vou deixar pra passar na metade da base. E a parte aqui de cima eu vou deixar pra ir colando aos pouquinhos pra gente garantir que vai ter uma colagem bem eficiente. Ó, e agora a gente vai acomodando a base, virando ela, acomodando ela bem certinho. Ó. Aqui na frente, vamos ter um pouquinho de atenção, pegando aqui na valinha, ó, nessa valinha. Agora é só a gente ir acomodando, aqui passou um pouquinho de onde eu imaginava que fosse ficar, porque esse fio aqui é mais grossinho. Bem, aqui a gente vai acomodando tudo bem certinho. E agora a gente vem com a cola, se você não tiver muita, como posso dizer, prática, você vai com um palitinho, tá? Coloca a cola em algum recipiente, vem com um palitinho, passando aqui bem na beiradinha. Não pode passar muito, para não dar aí excesso de cola, tá? E estragar o seu trabalho. Aqui também vou repetir o mesmo que eu fiz aqui, tá? E já volto com a base totalmente colada. Bem, agora eu vou colar as abinhas, mesma coisa, tá, gente? Passou cola aqui em toda ela. Aí você vem e acomoda aqui bem retinho, para ficar bem bonitinho. Aqui vai pegar, ó, abaixo deste contorno aqui colorido, tá? Bem, você pode colocar bem em cima aqui desse pontilhadinho. Pode até deixar ele aparecendo se você quiser, tá? Vai ficar assim, desse jeito. Tanto essa aqui de trás, quanto essa do mesmo jeitinho. Já colo a minha em volta. Tudo coladinho, agora a gente vem passando o cadastro. Já está com um passadorzinho, venho de fora para dentro, com as duas pontinhas, ó, vou colocar as duas juntas e puxar para cima, já ajustando aqui o tamanho, para ficar os dois com tamanho igual. Xizinho, de fora para dentro. E aqui agora, no último, quando você for mandar para cliente, de dentro para fora, porque fica mais fácil para dar o lacinho. Mas para você tirar a sua fotinha, vamos passar aqui, ó, do mesmo jeito. Fiz o X, passando direto aqui pela linguetinha, para prender o cadastro lá na parte de dentro e você conseguir esconder ele, tá? Gente, isso aqui eu aprendi com a professora Rosângela Zidoca. Fazendo esse esqueminha aqui, o cadastrinho já fica preso, a linguetinha também, ó. Aí, a gente coloca lá pra dentro, embute ele pra poder tirar aquela foto bem bonita, sem necessidade de você ter o pezinho molde aqui dentro. Eu deixei o pezinho molde aqui, pra gente poder dar uma modeladinha nele, ó. Aqui tá meio altinho, aqui também tá meio altinho. Vamos nivelar esses pontos. Então, vou umedecer, estou usando somente água. Vou umedecer toda essa parte aqui. Ó, olha aqui como é que tá fofinho. Nós vamos deixar tudo niveladinho.
Depois que aqui na frente também, aproveitar. Esse fio é bem grosso. Até no mais fininho, né? Eu gosto de fazer essa modelagem para ficar tudo bem certinho. Aqui, ó, depois que absorveu a água, a gente vai com o dedo contra o molde, apertando. Se você não tiver o molde, não tem problema. Você faz assim, coloca o dedo lá dentro e vai apertando, tá bom? Vai dar certo também. Quando eu não tinha molde, eu preenchia o sapatinho com sacolinhas plásticas. Aqui nessa curvinha, ó, nós vamos acertando para ela ficar mais redondinha, ó. Vou apertando aqui, dando jeitinho dela ficar mais redondinha. E aqui também, desse lado, do mesmo jeito. Quem for aí mais esperto, pode fazer alguma modificação aqui para poder ficar mais redondinho se quiser, tá? Eu não ligo não, gente. Aqui é só uma ideia de como fazer. Você pode fazer as adaptações conforme você achar aí necessário, tá? A ideia principal eu já trouxe, aí você pode estar adaptando. Bem, então aqui já está modelada, tá vendo? Aqui já baixou bem, ficou bem niveladinho. E o bom de usar o molde é que ele já vai ficando no formato certinho do pezinho, tá? No mesmo formatinho. Vou retirar ele aqui bem rapidinho, para mostrar que para quem não tiver molde, ó, vai fazendo assim. Ou preenche com sacolinhas plásticas, bem higienizadas, é claro, que também vai dar certo. Agora o pedacinho aqui pra dentro. E assim a gente finaliza a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixa eu acertar aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi feita, como sempre, com muito carinho. Obrigado por assistirem até aqui. E assim a gente finaliza a nossa peça da aula de hoje. Ficou meio desengonçado, depois eu vou dar uma arrumadinha modelando também. Bem, então aqui eu tenho esse que eu fiz na aula. Olha como dá a diferença, ó, o fio mais grosso e o fio mais fino. É muita diferença. Ele fica bem maior, ó. Bem, então é isso. Vejo vocês na próxima aula.